Então vamos lá. Vamos continuar com a nossa série resolvendo questões de filosofia que caíram nos Enems anteriores. Essa questão aí caiu no Enem de 2016. A promessa da tecnologia moderna se converteu em uma ameaça ou esta se associou àquela de forma indissolúvel. Ela vai além da constatação da ameaça física. Concebida para a felicidade humana, a submissão da natureza, na sobremedida de seu sucesso, que agora se estende à própria natureza do homem, conduziu ao maior desafio já posto ao ser humano pela sua própria ação. O novo continente da praxis coletiva que adentramos com a alta tecnologia ainda constitui, para a teoria ética, uma terra de ninguém. Essa afirmação nós encontramos no livro O Princípio da Responsabilidade de Hans Jonas. Antes de resolver a questão, vamos pensar primeiramente quem foi Hans Jonas. Hans Jonas ele foi um filósofo alemão do século XX, que foi aluno de Heidegger, né, foi influenciado por Heidegger, por Husserl, e também era judeu. Então ele também foi influenciado pelo fato dele ser judeu, né, e o nazismo ter ascensão na Alemanha. Então ele vai tentar uma reflexão que vai incorporar todas essas vivências. Ele se concentrou em construir uma teoria ética que fizesse frente à perene possibilidade da humanidade se destruir por causa da tecnologia. Então a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o que aconteceu em razão da tecnologia. No livro, nessa obra aí, Princípio de Responsabilidade, ele analisou as éticas clássicas e modernas e procurou demonstrar como elas não conseguem lidar com a possibilidade ou com o futuro, mas apenas com a proximidade e com o presente. A partir dessa impossibilidade dos sistemas éticos clássicos e modernos, Hans Jonas ele propôs uma tese, que nós devemos evitar arriscar a vida humana futura, ou seja, diante dos avanços inevitáveis das tecnologias, nós devemos nos perguntar se nós temos o direito de arriscar a vida das pessoas no futuro, pessoas que vão viver no planeta. Então ele vai concluir que a gente não deve, embora a gente tenha o poder tecnológico, a arrogância política, a gente não deve arriscar isso. Nós não temos o direito de estabelecer o fim da vida humana e planetária como um princípio ético válido, justificável. Então, a fim de evitar essa circularidade, né, Jonas ele vai tomar como exemplo concreto a atitude dos pais diante da possibilidade da vida de seus filhos, que, ou seja, vai evitar colocar o risco futuro do seu filho, não é isso? Então, não só do seu filho, como daquelas pessoas que virão nascer, né, o bebê que pode, inclusive, não vir a nascer, por causa das atitudes tomadas hoje. Então, esse ponto vai ser retomado durante toda a trajetória teórica de Hans Jonas, nas suas obras posteriores. Mas aqui, vamos focar nessa questão, né? Exatamente nessa obra. Vamos resolvê-la. As implicações éticas da articulação apresentada no texto impulsionam a necessidade de construção de um novo padrão de comportamento, cujo objetivo consiste em garantir o ou a... Então, letra A. O pragmatismo da escolha individual? Não, porque nós estamos vendo aqui exatamente que a escolha ela deve ser pautada não só num pragmatismo imediato, mas também naquilo que ela trará como consequência no futuro. Letra B. Sobrevivência de futuras gerações? Como eu acabei de falar, isso aí está certíssimo, né? Então você tem que pensar nas futuras gerações, nas pessoas que virão depois. Então nossa responsabilidade ética ela vai também além do presente. Letra C. Fortalecimento de políticas liberais? Também não. Como eu disse, né, a arrogância política ela não pode incentivar que a gente utilize a tecnologia a todo custo, a custo da vida humana. Valorização das múltiplas etnias? Olha, apesar de também ajudar nisso, né, mas não é esse o foco de Hans Jonas, né, apesar de ser ética e tudo. E também promoção da inclusão social. Também não é esse o foco. Apesar da reflexão dele ser ética, a preocupação principal dele é em relação a essa questão da tecnologia. Então, como eu disse, né, ele vai discutir esses desafios que vão ser colocados ao ser humano pelo progresso tecnológico. Então, como sociedade, a gente deve atuar de forma que os efeitos das nossas ações sejam compatíveis com a permanência de uma vida humana genuína, né? Inclusive uma vida futura genuína, né? Então, devemos agir para não pôr em risco a sobrevivência das futuras gerações. Então, espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.